Então, queridos, a gente vai está dando continuidade, como a gente já sabe, né? A gente está trabalhando o livro Crescendo Espiritualmente. A gente está lendo o livro, você está lendo, amém? Nós estamos lendo e também estamos tendo as ministrações durante todo esse mês falando sobre crescimento espiritual. E hoje a gente também vai estar dando continuidade a esse tema, certo? Sei que os ministros que já vieram aqui nas quintas-feiras ou nos domingos já trouxeram preciosidades para mim e para você sobre como é alguém que é crescido espiritualmente, amém? Que já se desenvolveu no seu espírito, mas a gente vai estar abordando um pouco mais sobre isso nessa noite, amém? Eu queria que Pedro abrisse lá em 1 Pedro 2 ao 3, amém? Você vai ouvir muito e ver muito esse versículo durante esse período, tá certo? 1 Pedro 2, do 2 ao 3 na NVI, certo? Como nós sabemos, querido, é necessário que a gente cresça, amém? Quando a gente nasce, naturalmente falando, a gente não nasce do tamanho que você está, né? A gente nasce um bebê, a gente cresce, né? Fica uma criança, adolescente, um adulto, envelhece. E a mesma coisa é no mundo espiritual. A gente, quando aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente nasceu de novo. Eu nasci uma criança totalmente nova, sem pecado. Aquilo que eu fiz no meu passado para o Senhor não existe mais. Ele lançou no mar do esquecimento. A palavra diz que é por amor de Ele mesmo. Não é nem porque, não, eu vou me esquecer, não. É porque Ele não quer lembrar que um dia você se distanciou dEle, que você pecou e que se afastou da presença dEle. A palavra diz que é por amor a Ele mesmo. Amém? Então você nasce um bebê, você cresce, você fica um adolescente espiritual, um adulto espiritual e um ancião espiritual. Alguém totalmente maduro. Amém? Vamos ler o versículo? Lá em 1 Pedro 2,2 diz assim, ó. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Amém? Então, eu e você, depois que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós devemos desejar de uma forma, vamos dizer assim, incomparável, o leite genuíno, para que a gente venha crescer espiritualmente. E o que é esse leite? É a palavra do Senhor. À medida que eu e você conhecemos da palavra, nós conhecemos de Deus, que é o meu e o seu Pai. E à medida que nós conhecemos dele, nós sabemos quem nós somos no Senhor. E nós começamos a ser tratados no nosso caráter, na nossa alma. Amém? Então nós devemos desejar ardentemente. Você já viu ou já ouviu algum desejo de grávida? Não, ela tem aquele desejo e se não for aquilo, nada mais sacia aquele desejo. É cada desejo estranho, né? Nesses dias eu estava no Instagram e tinha um menino dizendo lá, provando o desejo de grávida. Meu irmão, pela misericórdia. Era doce com salgado, era doce com azedo, misturava maionese com um negócio doce. Era um monte de coisa, só grávida mesmo, Senhor, porque para ela é bom, porque para nós não prestaria. Amém? Então você tem que desejar ardentemente, tá certo? Porque você nasceu de novo e você não pode permanecer da mesma forma. Você tem que avançar no Senhor. E à medida que você cresce, o Senhor ele vai te dando mais, como eu posso te falar, mais coisas para que você se desenvolva. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais o Senhor tem confiança em entregar coisas nas suas mãos. Em mostrar mais fragmentos do teu futuro, do teu propósito. Porque você já está preparado para receber. Amém? Você recebe? Aleluia! Lá em Josué 1,8 não precisa você abrir. E nem precisa Pedro abrir, tá certo? Vai falar, querido, que o Senhor deu uma instrução para Josué. Medita na minha palavra de dia e de noite. Para que você vá bem em tudo aquilo que você fizer. Para que você prospere em tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Amém? Então, a mesma instrução que o Senhor deu para Josué, Ele fala para mim e para você. Medita nessa palavra de dia e de noite. Torna ela... Não torna, porque ela já é o ar que você respira. Imagina se eu e você fizéssemos a mesma coisa que nós fazemos com o nosso telefone. Quando a gente acorda, meu Deus, meu celular, que horas são? As mensagens do meu WhatsApp.
Meu Deus, quem é que está me seguindo agora no meu Instagram? No meu TikTok? Nesse monte de rede social que quanto mais tem, mais surge, né? Não, eu vou para a academia, eu levo o celular para tirar foto. Tem aquele negócio, né? Se tirar, não cresce. Eu, como não faço academia, né? Não sou muito boa de exercício, mas você que é, glória a Deus, aleluia. Faça, viu? É bom para a saúde. A Bíblia diz que você tem que cuidar do seu corpo, é templo e morada do Espírito Santo. Então, querido, você tem que estar firmado na palavra. A Bíblia diz lá em Provérbios que aquela pessoa que ela é firmada na palavra, ela é como uma planta, uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Uma planta que ela nasceu ali perto de um açude, vamos dar um exemplo. Ela fica seca, ela é sempre verde, não é? Pronto, então eu e você tem que ser sempre verde, sempre dando frutos para o Senhor. Tá certo? Aleluia. Você recebe? Aleluia. Outro ponto, querido. Às vezes a gente coloca na nossa cabeça que ser espiritual é ser alguém que ora 4 horas em línguas, 5 horas, 6 horas. Não é que seja errado, oração em línguas, agora travou aqui. É algo sobrenatural para mim e para a tua vida. Amém? É uma chave que vai te conectar mais ao Senhor. É uma chave que vai trazer revelação ao teu coração. É uma chave que vai te livrar de algumas coisas. E é uma chave que vai fazer com que você ore para que outras vidas também sejam guardadas. Amém? É uma conexão com o Senhor. A Bíblia diz que nós falamos mistérios com Ele. Mas uma pessoa espiritual não é quem ora muito em línguas. Uma pessoa que é crescida espiritualmente não é uma pessoa que vem em todos os cultos. Porque tem pessoas que vêm em todos os cultos, mas a cabeça dela não está na igreja. A cabeça dela não está na palavra. A cabeça dela não está na adoração. Está só o corpo presente. Mas é aquele ditado que diz, mas a cabeça está no mundo da lua. Então não é só vir para o culto. Amém. Não é só você orar em línguas. Mas é você ter um comportamento que te entregue. Rapaz, fulano mudou. Fulano era ignorante dentro de casa. Meu Deus do céu. O filho que aguentasse. A esposa que aguentasse. Fulano era veaco, caloteiro, não pagava a ninguém. Mas, rapaz, depois que ele virou crente, como ele disse, menino, teve uma mudança extraordinária. Paga todo mundo. E quando não pode pagar, vai lá e diz, fulano, no momento eu não posso, mas no próximo mês a gente acerta. Amém. Era mentiroso que só ele. Aí depois que ele aceitou Jesus, ele mudou da água para o vinho. Amém? Então, o meu comportamento e o seu comportamento entregam se a gente está crescido espiritualmente ou se a gente ainda é um bebê. Alguém que ainda precisa amadurecer mais. Amém? Aleluia. Então, querido, não é só orar em línguas, não é só ouvir a igreja, tá certo? Mas é termos frutos que comprovem o nosso crescimento. A árvore ela é conhecida pelo fruto, não é isso? Você já viu um pé de manga da goiaba? Um pé de acerola da manjaca. Cada pé de árvore ela dá o seu fruto determinado, não é isso? Então eu e você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele nos tirou das trevas, como fala lá em Colossenses. A gente fazia o que o diabo queria, a gente bebia, a gente se prostituía, a gente mentia, adulterava, fazia o que bem entendia. Não era isso? Mas quando eu e você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E esse reino tem regras diferentes. E para que eu e você avance, a gente precisa viver dentro dessas regras. Que é baseado na palavra. Amém? Aleluia. E eu não vou ler, tá certo? Vou só citar, se você quiser anotar, tiver um caderninho. Lá em Gálatas 5, 19 ao 22, vai falar sobre os frutos que eu e você devemos colocar para fora. Amor, alegria, paciência, domínio próprio. Amém? E vários outros que você vai ler na sua casa. E também vai falar sobre as obras da carne. Aquilo que nós fazíamos quando nós éramos sem Jesus. Mas, rapaz, está dizendo todo que agora que eu aceitei Jesus, eu não posso pecar. A Bíblia diz que se eu e você pecarmos, nós temos um advogado fiel e justo, Jesus, que intercede por nós ao Pai. E que se nós nos arrependermos, há perdão para mim e para você.
Mas nós não devemos viver em pecado constante. Amém? Porque isso não é bom nem para mim, nem para você. Tá certo? Aleluia. Outra coisa, querido. O nosso crescimento espiritual, ele vai atrair a minha e a sua família para esse lugar. Para Jesus. Amém? Ou também a minha infantilidade ou a sua infantilidade espiritual vai repelir, vai afastar essas pessoas desse lugar. Mas só tem essa igreja? Não, querido, vai afastar de Jesus. Ela pode ir para qualquer outra congregação que exista nessa cidade. Mas se eu e você andarmos como crianças espirituais, que não crescemos ainda, mesmo tendo tantos anos de igreja, mesmo recebendo tanta palavra, a nossa família vai vir fazer o que aqui? Que exemplo você está dando na sua casa? Que exemplo eu estou dando dentro da minha casa, com a minha família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sociedade, na fila de um banco, no mercado, numa fila quando alguém passa na sua frente. Ai, infeliz! Se eu te pegar, você não falou, mas na sua alma deu uma vontade de pegar. Sai daí, abençoado. Estou na frente, cheguei primeiro, estou cansada, fiz um monte de coisa para poder chegar aqui para resolver e tu passa na minha frente. Amém? É forte, igreja. Amém? Que exemplo a gente está dando para que as pessoas queiram esse Jesus que a gente tanto fala? Não é só falar, mas é viver. Palavras sem ações, elas são anuladas. Amém? Se você fala alguma coisa e as suas ações dizem o contrário, você anulou aquilo que você falou. Vou pegar a Tainá e Bruna agora. Tainá diz que ama Bruno. É só um exemplo, viu? É uma suposição. Tainá diz que ama Bruno. Mas pelas costas, é uma suposição, tá certo? Não é verdade, tá repreendido. Amém. Mas Tainá diz que ama Bruno na frente dele, mas por trás trai ele. Que amor é esse? Estou certa ou estou errada? Amém? As nossas ações, elas devem estar ligadas com as nossas palavras. Não é isso? Aleluia. Lá em 1 Coríntios, querido, não precisa abrir, 3:1, vai dizer que Paulo falou para a igreja de Coríntios: eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas como crianças. Amém? Eu queria falar com vocês em um nível maior, trazer maiores revelações, mas eu não posso. Vocês não têm capacidade de receber. Amém? Lá em Hebreus 5:12, não precisa abrir. Se você quiser anotar, seria muito bom para você analisar em casa. Diz assim, que Paulo disse aos Hebreus, né? O autor de Hebreus. Vocês deviam ser mestres, estar ensinando para outras pessoas. Mas vocês ainda estão recebendo as bases do conhecimento da palavra. Para eu e para você, nós já devíamos estar ensinando e pregando para outras pessoas. Nós devíamos estar cuidando dos novos convertidos que chegam a esse lugar. Mas eu e você ainda está se comportando como bebê. Ainda não saiu do berço. Ainda não largou a chupeta. Se chegar no culto e alguém tomar o seu lugar, abençoado, eu marquei o meu lugar primeiro e tu tomou. Vamos embora para casa. Você já sabia que já teve alguns casos aqui dentro? Uma pessoa, ela chegou, marcou o cantinho dela e alguém veio e sentou. Ela ficou com raiva e foi-se embora. Abençoada! Perdeu a palavra por causa de uma cadeira. Tá vendo? Que o bebê espiritual, ele perde o melhor de Deus por coisas pequenas. Amém? Por coisas que, meu Deus, tanto de cadeira que tem aqui. Quantas cadeiras tem espalhadas? Umas 100? O abençoado foi-se embora por causa de uma cadeira. Senta na outra, benção. Senta no chão. Mas não deixe de receber. Amém? Então, amados, eu e você é para estar alimentando outras pessoas. E a gente está se movendo como bebê. Coloca, Pedro, aquele do bebezão. Ó, que foto linda. Vamos trazer para o natural. Não é lindo? Menino, imaginou em você andando dentro de casa, no meio da rua, com essa vestimenta profunda, com esse negocinho na cabeça, uma fralda descartável, uma mamadeira do lado. Eu acho que tem a chupeta, só que não dá para ver ali não.
Amém? Então, no espiritual é a mesma coisa. Tem pessoas que eram para estar maduras, crescidas e estão assim, ó. Um bebezão espiritual. Amém? Em vez de trazer solução para a igreja e ser resposta, está sendo problema. Causando confusão por besteira. Não é forte? Diga, é forte, igreja. É forte mesmo, viu? Até demais. Ó, eu queria ler algo para você aqui, amado, que eu estava olhando e eu achei, né? Então, meu Deus. Ó, é lá para o lado dos Estados Unidos, né? Daquele canto bem longe. Eu vou ler para você, viu? Diz assim, ó. A americana Paige Miller, não sei falar inglês, tá certo? Vou falar na minha linguagem. Paige Miller confessou gastar R$ 1.500, né, no nosso real, mensalmente em fraldas para manter um estilo de vida nada comum. Ela vive como uma bebê adulta em tempo integral. O cotidiano dela envolve acordar em um berço, realizar a troca matinal de fraldas e passar o tempo todo brincando com brinquedos, além de criar conteúdos para a internet como se fosse um bebê. A gente não já acha um absurdo no natural, né? Alguém que não quer crescer. Ela cresceu mentalmente, mas ela quer ser uma criança. Você já ouviu falar de pessoas que quer ser árvore? Estava assistindo a ministração do pastor Elisa e disse, rapaz, eu vi um testemunho, um artigo que dizia que uma mulher queria ser uma árvore. Eu quero ser uma árvore, eu quero ser uma árvore. E eu sou uma árvore. Eu nasci no corpo errado. Ou pessoas, eu vi um tempo desse no Instagram, que estava acontecendo um desfile, não sei se era fora do Brasil. E tinha uma mulher lá, com uma cara de cavalo. Não, é verdade, eu estou falando sério. E é tanto que as pessoas estavam falando, né, que a nossa sociedade, naturalmente falando, atualmente, ela está ficando meio doida. Está desatualizada, está desgovernada. Um ser humano criado por Deus, a imagem e semelhança de Adão, aí se acha um cavalo. Estava lá, ela no desfile, bem sentada, de perna cruzada, e com, não sei se era uma maquiagem, o que era aquilo, ou era alguma coisa, e uma cara de cavalo bem sentada lá, e o povo achando natural. Amém? Então, eu e você, amado, a gente tem que crescer no Senhor. É necessário crescermos, amém? É necessário avançarmos, para que a gente possa desfrutar o melhor de Deus. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Ó, outro fato, querido. Quando nós não somos crescidos espiritualmente, quando a gente ainda não se desenvolveu, não é porque você não recebe uma boa palavra, não é porque você não tem boas conexões, é porque eu ou você não quer. A gente só não cresce se não quiser. Amém? Porque a gente tem tudo disponível. Tem palavra, a gente tem livro, a gente tem ministração, a gente tem os cultos toda semana. Você não cresce se não quiser. Não colocar a culpa no pastor, nem no seu irmão, nem no seu esposo. Nem no... Não, meu esposo não me deixa vir à igreja. Meu esposo é uma bênção. Por isso que eu não cresci. Realmente é não, você não cresce porque não quer. Meu filho dá trabalho o dia todo. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de ouvir a ministração. E de noite, ele passa a ouvir a noite e dia acordado, correndo no meio da casa e gritando e esfoliando. É forte, igreja. Depois, se for, tem que fazer uma oração muito forte nele para ele dormir, amado. De dia ele pode ficar acordado. Agora, de noite, ele tem que dormir. Se não dormir, pela medicina, meu filho fica doido. Misericórdia. Amém? Então, se você... Nós somos crescidos, amém? Mas se tiver alguma coisinha aí, você receba. Ou alguém que não é crescido espiritualmente, ele fala mal da sua igreja local. Amém? Ele fala mal da sua igreja local com a maior naturalidade. Minha igreja tem um monte de fofoqueiro, Deus me livre. Minha igreja tem umas paredes pretas. Você pega aquilo. Podia pintar logo tudo de branco. Minha igreja... Pois quando na hora do louvor apaga as luzes, fica um negócio piscando assim, ó. Minha igreja, pois não dá oportunidade a ninguém. Vou sair dela. Minha igreja, o louvor, meu Deus, canta louvor animado, o povo sai correndo, o povo sai dando cambalhota. A minha igreja, não, fulano, não vai para a minha igreja não, lá não é bom não, eu estou lá, mas não é bom não. Amém? Quando você fala mal da sua igreja local, você está automaticamente dizendo para as pessoas que você está falando, não vá para a minha igreja porque ela não é boa. Não vá para a minha igreja porque ela não recebe uma boa palavra. Porque se você recebesse uma boa palavra, você não estaria falando mal da sua igreja. Amém? Você está dando dizer isso para ela, mas você recebe uma boa palavra, tem bons pastores, tem boas conexões e tem tudo para crescer.
Mas quando você fala mal da sua igreja local, você está destruindo a imagem da sua igreja. Amém? Outro ponto, fala mal da sua liderança. Desonra. Amém? Você sabia o que é desonra, querido? Desonra é você considerar algo como comum. Não tem importância. Não, eu não considero o pastor Roberto nem Daniele. Para mim, eles são pessoas comuns. É um irmão e uma irmã. Tem pessoas que nem chamam o pastor de pastor, chama de Roberto. Gente, é religiosidade agora é chamar o pastor de pastor, não pode chamar de Roberto. É por respeito e honra. Amém? Por exemplo, você vai até um juiz, você vai chamar ele pelo nome? Não, você senhor juiz, excelentíssimo juiz, senhor advogado. Não é isso? Então, é por honra, não é religiosidade. Eu sei que você já viu, já ouviu, nós não somos religiosos. Se nós fossemos religiosos, nós não corria. Nós não ria dentro da igreja. Né? Nós não apagávamos as luzes, porque não pode. Né? Então, a gente não é religioso, mas é por honra e consideração. A honra, ela considera alguém como precioso. Então, o meu pastor é aquele que Deus usa para alimentar a minha vida. É aquele que Deus usa para orar por mim. É aquele que Deus usa para que eu tenha uma boa palavra. Amém? Foi Deus, através do meu pastor e da igreja que eu me encontro, que a minha vida foi transformada. Amém? Não é a igreja, não é o pastor, é Deus através dele e da unção que está sobre ele. Mas e se não existisse ele? Amém? E se não existisse o seu irmão do lado, para que fosse um intermediário de você e Deus? Para trazer uma palavra, para trazer uma confirmação. Amém? Para te abraçar quando você precisa. Você já chegou em algum momento no culto, triste, cabisbaixo, uma vontade de desistir, e alguém te deu um abraço ou uma palavra? Ou através do louvor você foi renovado? Amém. Amém? Aleluia. Outro ponto. Quando nós não somos crescidos espiritualmente, querido, a gente sai da igreja por qualquer coisa. Eu vou sair da igreja. Puxa, fulano passou pela rua, quase que passa por cima de mim e não fala. Eu vou sair da igreja. Poxa, lá tem pessoas que é veá, caloteiro, fifi até umas horas. Pessoas que eu sei que ainda tem alguma coisa que precisa melhorar. Eu vou sair, eu não vou ficar nesse lugar. Então você iria sair da sua família. Na sua família todos são perfeitos? Ou alguém tem defeito? Diga, eu sou o primeiro. Amém? A igreja, querida, é um lugar de conserto. A igreja é um hospital. Você já viu alguém ir ao hospital estando bem? Curado, sarado, sem nenhum sintoma? A mesma coisa é a igreja. As pessoas vêm a esse lugar porque elas sabem que aqui tem uma resposta, tem uma palavra, tem algo que vai mudar a vida dela. Você chegou aqui nesse lugar bem de tudo? Alguém chegou com um casamento quase acabando ou acabado, com algum problema na mente? Não precisa responder, tá certo? Com algum problema na família, com algum problema no trabalho. E quando chegou a esse lugar, recebeu instruções baseadas na palavra que mudou a sua vida. Não foi? Estou mentindo ou não? Eu estou falando a verdade. Amém? Então, amados, não saia da igreja por qualquer coisa. Se você, tem uma frase, que essa frase é muito forte, é forte mesmo. Se você saiu da igreja por qualquer coisa, por causa de pessoas ou por causa de situações, é porque você nunca esteve na igreja por causa de Jesus. É porque as suas intenções não eram boas. É porque você não estava realmente enraizado na palavra. É porque você, e não tem o que eu falei antes, é porque o seu corpo estava na igreja, mas a sua mente estava na lua, nas estrelas. Mas é porque o seu corpo estava na igreja todos os cultos, quinta e domingo, mas a sua cabeça estava num monte de problema lá fora, estava num monte de situação que aconteceu, e você não recebeu a palavra, não se fortaleceu, e qualquer tempestadinha te derrubou. Qualquer situação passou a rasteira e você desistiu.
Amém? Então não desista por qualquer coisa. Diga ao seu irmão, vou fazer igual o pastor. Olhe para o seu irmão do lado. Olha, irmão. Oxê, diga, não desista por qualquer coisa. Você não foi feito para desistir. Amém, aleluia. Não precisa abrir, mas lá em Hebreus 12:2 diz que a gente deve olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Se eu e você olhar para os problemas do nosso irmão, a gente nunca vai crescer. Você nunca vai mudar ele. Você tem o poder de lhe mudar. Não tem um ditado, diz assim, um macaco olha para o rabo do outro e esquece do seu. Vamos pegar para nós. A gente olha para o defeito do nosso irmão e não olha para o nosso. Eu falo de Tainá. Tainá tem que mudar. Tainá tem que se consertar. E tu? Tu fala do teu irmão que mente e não vê tu, que é uma pessoa que passa o dia todo reclamando. Que acho que nem Deus aguenta mais. Acho que nem o cão aguenta mais. Misericórdia! Não aguento mais essa pessoa que se diz irmão. Só dá para reclamar o dia todo. Reclama isso, reclama daquilo. Misericórdia. Se nem o cão aguenta, imagina quem está do teu lado. Ai, se porra, abençoado. Não é não? Ah, pois, amado, você só pode mudar você mesmo. Amém? Deixe o outro que o Senhor trata com ele. O pastor não tem culpa de pessoas que ainda não foram tratadas aqui na igreja. Eu e você não temos culpa. Amém? O pastor não pode mudar a mim nem a você. A pessoa, através do Espírito Santo dentro dela, e se deixando ser mudada, é que pode mudar. Se ela quiser. Se ela não quiser, ela permanece do mesmo jeito que ela chegou aqui. Se ela era alguém que adulterava, ela vai permanecer adulterando do jeito que ela estava. Se ela chegou aqui com algum outro erro, se ela não quiser, ela também não muda. Mas nem eu, nem você, nem o pastor pode mudar. A gente pode aconselhar, a gente pode trazer uma palavra, a gente pode dar uma orientação. Mas só há mudança se alguém acata. Amém? Você recebe? Aleluia. Diga, é forte, igreja. Aí sai. Amém? Pronto, eu já citei. Você não dá exemplo dentro de casa, você também não vai trazer os seus para o Senhor, nem aqueles que estão ao seu redor. Então, esses são alguns pontos de alguém que não cresceu espiritualmente. Mas eu quero trazer para você agora, vou beber água, peraí. Hidratar. Mas eu quero trazer para você agora alguns pontos de eu e você, de nós, que somos pessoas crescidas espiritualmente. Amém? Nós somos. Aleluia. Primeiro ponto, querido. Ela é resposta para a sua igreja local. Amém? Ela é alguém que traz leveza para os seus pastores. E não alguém que só traz problema, confusão e divisão. Amém? Não precisa abrir, mas lá em Atos 20:35, que eu não estou abrindo, creio que você está anotando para você ler em casa, amém? Lá em Atos 20:35 vai falar, querido, que é melhor dar do que receber. Quando você dá algo de você para a sua igreja local, o Senhor, Ele vai trabalhar ao seu favor. Quando nós cuidamos do que é de Deus, Ele cuida daquilo que é nosso. A palavra fala lá em Mateus 6:33, que quando nós buscamos o Senhor e o seu reino em primeiro lugar, sua justiça, as outras coisas, o que são essas coisas? Finanças, relacionamentos, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus projetos, naquilo que você tem no coração, o Senhor, Ele vai acrescentar. Mas enquanto eu e você não temos o Senhor como primazia e ficamos preocupados, nada se resolve. Você já viu preocupação resolver alguma coisa? Faz o quê? Né? Só fica mal, desanimado, triste, cabisbaixo, misericórdia. Uma vontade de chorar o dia todo e não resolve nada. Aí eu choro de novo e não resolveu mais nada. Aí eu choro de novo no outro dia e não resolveu mais nada. Fica do mesmo jeito. Mas quando a gente decide se firmar no Senhor, colocar Ele em primeiro lugar, Ele começa a trazer luz para aquela situação. Ou Ele te dá instruções, ou usa pessoas para te trazer instruções, para que essa situação seja mudada. Ou somente com você
declarar a palavra é resolvido. Né? Em vez de estar preocupado reclamando, você declara a palavra. Amém? Então, o primeiro ponto é alguém crescido. Já houve muitos através dos ministros que já passaram. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite, ele é resposta para a sua igreja local. Amém? Seja servir em algum departamento, seja departamento de música, seja no departamento infantil, cuidando das crianças lá em cima, seja no diaconato, seja no departamento de eventos, seja no Verbo Shop, seja limpando a igreja. Amém? Todo lugar que você servir para o Senhor, para Deus está sendo algo grandioso. Amém? Seja você sendo um patrocinador da obra. Você diz, não, eu não sinto assim vontade de servir em nenhum departamento. Mas você está sendo patrocinador do reino para que essa igreja permaneça funcionando e alcançando vidas? Você está sendo dizimista e ofertante fiel para que outras pessoas sejam alcançadas? Você sabia que eu e você somos frutos de dízimos e ofertas de outras pessoas? Mas como assim, Tuti? Se essa igreja estivesse fechada, você estaria aqui? Se não tivesse condições para pagar energia, a manutenção de ar-condicionado, pagamento de aluguel, prebenda pastoral, porque o nosso pastor não vai morrer de fome. Mas ele bota ele para trabalhar. E se ele trabalhar o dia todo, e como é que ele vai ministrar no final do dia cansado? Só dá vontade de dormir. Né? E se ele não tiver tempo para buscar, para trazer uma palavra para mim e para você? Amém? A Bíblia diz que aquele que trabalha para o Senhor, ele é digno do seu salário. E se você não aceita que o seu pastor receba uma prebenda, né? Algo para sustentar ele e a família dele, você está no lugar errado. E está com um pensamento errado. Amém? Então, querido, sendo patrocinador do reino, tudo que entra nesse lugar, de dízimos e ofertas, sustenta a sua igreja local, sustenta o seu pastor e ainda é enviado para o ministério, para missões, para outras igrejas que estão sendo abertas e que ainda não têm condição de se sustentar. Então, os nossos dízimos e as nossas ofertas estão sendo enviadas para que essas pessoas tenham a capacidade, tenham condições de abrir uma nova igreja para que outras pessoas sejam alcançadas com essa palavra que eu e você recebemos. Amém? Então, nós podemos ser resposta para a nossa igreja em algum departamento, sendo patrocinador do reino ou fazendo a sua igreja conhecida. Como assim, Tuti? Falando bem da sua igreja. Aquela pessoa que não é crescida espiritualmente, ela faz o quê? Fala mal, né? Eu e você que é crescido espiritualmente, a gente faz o quê? Fala bem. Fala bem da sua igreja local. Conta o testemunho do que Deus já fez e está fazendo na sua vida, por aquelas pessoas que estão nesse lugar. Amém? Compartilha aquilo que está sendo feito nas suas redes sociais. As suas redes sociais, elas estão sendo usadas para quê? Postar música secular, misericórdia. Tá queimado, irmão. Não, mas é uma musiquinha assim. Você sabia que toda música ela tem um autor por trás? E você sabe qual foi a inspiração que esse autor teve para fazer essa música? Misericórdia, irmão. E se a pessoa estiver ouvindo uma música do mundo e essa música foi consagrada ao como? Misericórdia, irmão. Tá queimado. A gente só pode ouvir músicas que sejam consagradas ao Senhor. Você já ouviu a diferença de um louvor para uma música que não adora ao Senhor? O louvor, ele nos aproxima de Deus. Amém? Ele diz quem Deus é, diz quem você é no Senhor. Mas você já ouviu aquelas músicas, amado? Vamos botar pro funk. Eu nunca gostei de funk, agora é quando eu gosto mesmo. Nem gosto, irmão. Misericórdia. Você já ouviu as letras dos funks atualmente? Elas valorizam ou desvalorizam a mulher? Pense bem. Você está na igreja, é só um exemplo, tá certo? Estou dizendo que você está fazendo. É só para trazer alinhamento para mim e para você. Você está na igreja dizendo, vitorioso és na tempestade. Olha o louvor que Anderson cantou no começo. A coisa mais linda do mundo. Dizendo que o Senhor nos resgatou do império das trevas. Que aquilo que nos separava do Senhor agora não existe mais. A gente tem livre acesso a Ele. Aí chega em casa, bota o funk. Desvalorizando a mulher. Dizendo um monte de coisa que não é lícito falar nesse lugar. E nem é lícito nem para mim, nem você ouvir, nem falar. Coloca os seus filhos para ouvir. O que entrou hoje vai sair.
daqui a alguns minutos. Adianta de quê? Está adiantando de quê você vir à igreja receber a palavra? De nada, é só bater ponto. Né? Fui da igreja. Vou para casa, sentei na cadeira. Já marquei o meu canto, agora eu vou me embora. Mas a vida permanece do mesmo jeito. Adianta de quê? Tudo bem. Aí adianta de nada. Amém? Então, querido, seja sábio, tá certo? E faça a sua igreja conhecida. Aí você pode dizer, mas por que eu tenho que fazer minha igreja conhecida? Ela tem feito alguma mudança na sua vida? Tem sido relevante para você? Para a sua família? Tem? Pois pronto. Faça, viu? Você foi restaurado, você foi transformado, casamentos foram restaurados, restituídos. Pessoas que tinham depressão foram curadas. Pessoas que tinham problemas do coração, pessoas que tinham problemas de diabetes foram curadas. Amém? E pessoas são curadas todos os dias pela palavra. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. E vamos correr. Outro ponto. Pessoas crescidas espiritualmente, elas se envolvem com seus irmãos. Elas não são aquelas pessoas que, não, fulano não fala comigo, eu também não falo com ele. Ele que se vire. Não deu nem a paz, eu também não dou a paz a ele, não. A minha paz eu não dou de jeito nenhum. Fulano, eu chego no culto, ele passa por mim assim, ó. Não olha nem para a minha cara. Ainda eu tenho a obrigação, na hora do momento da confraternização dos irmãos, de ir lá e abraçar ele. Abraço não. Ele se abraça sozinho, assim, ó. Você já ouviu, tem um versículo na palavra que diz assim, se você quer que alguém faça alguma coisa para você, faça primeiro. É bíblico. Eu vou abrir para você ver, não é que eu estou inventando, não. Ó, cadê? Vai em Mateus 7, 12 na parte A. Abra aí, Pedro, vamos ler, bora ler. Diz assim, ó. Assim em tudo, façam as pessoas o que querem que elas... Assim em tudo, façam as pessoas o que querem que elas... Pronto, só a parte A. Amém? Então, façam para as pessoas aquilo que você quer que elas façam a você. Quer ter um sorriso de alguém? Sorria para ela, sorria para mim, Tainá. Sorri é tu, Tainá. É a outra, não. Me deixou baiano. Foi igual a Tainá. No começo, foi Anderson que mandou falar o irmão. Aí eu fui falar com o Tainá estava assim, ó. Eu disse, Tainá me deixou baiano. Só pegou na metade da frase. É forte. Então, se você quer que alguém faça algo para você, faça primeiro. Dê a paz ao seu irmão primeiro. Fale com ele primeiro. Amém? Mas, rapaz, ninguém oferta na minha vida. Pô, recebe oferta, recebe isso e não sei o quê. Você tem ofertado na vida das pessoas? Você tem sido um coração generoso para pessoas? Amém? Não precisa abrir. Mas lá em 1 João 3,18, vai dizer que o amor, ele é ligado com as nossas ações. E tem outra passagem que eu não lembro onde se encontra, mas diz que se você vê o seu irmão passando necessidade, passando fome, ou alguma coisa da sua vida, diz, você tem a condição de ajudar, você diz, não, irmão. O irmão pode ir para casa, que Deus proverá. Você tendo a condição de ajudar. Vê o irmão necessitado de alguma coisa, diz, irmão, vamos orar para Deus trazer. E você tendo o que ele precisa na sua casa, no seu guarda-roupa. O amor, ele é baseado em ações. Amém? A mesma coisa que a fé sem obras, ela é morta. O amor sem ações, ele também não flui. Amém? Um exemplo, querido. Você vê um irmão na sua igreja local. Às vezes ele está passando por alguma situação desagradável. E você percebe. Você pode ajudá-lo, mas você não ajuda. Amém? Você pode e tem que olhar as necessidades do seu irmão. Pode não ser uma necessidade física, pode ser uma necessidade espiritual, pode ser uma condição na alma. E é nossa responsabilidade fazer com que essas pessoas sejam levantadas, amém? Se eu e você não fizermos alguma coisa, as pessoas lá fora farão. Amém? O diabo trará conexões erradas para tirá-la desse lugar. E ainda vai colocar na cabeça dela, tu está naquela igreja,
Tu passaste por isso e por isso e ninguém te ajudou. Tu precisasse disso, ajudar a todo mundo. E a tu? A culpa não é da igreja. A culpa não é do pastor. Amém? Será que a culpa é nossa por sermos negligentes em algumas coisas? Amém? Você recebe? Então, querido, você tem que olhar e observar a necessidade do seu irmão. Pode não ser física, pode não ser financeira, pode não ser uma roupa, um calçado, um alimento. Mas pode ser ainda mais importante o espiritual dele que está em jogo. A vida dele. Amém? Aleluia. Vamos correr. Só tenho 10 minutos. Bora. Nós terminamos agora. Outro ponto. Se preocupa com a sua liderança. Ora por eles. Os honra com ações. Com a sua disponibilidade. Amém? Quando você é crescido espiritualmente, você ama a sua liderança. Você honra a sua liderança. Você não fala mal da sua liderança. Amém? Você tem eles como importantes para a sua vida. Pessoas levantadas por Deus para trazer instruções na palavra para nos alimentar. Amém? E você pode se preocupar com a sua liderança, primeiramente orando por eles. Não responda. Quantas vezes na semana você tirou um tempo, 10 segundos, ou 10 minutos, 10 segundos não dá para nada, né? 10 minutos, ou 5 minutos, ou até 2 minutos para orar pelo seu pastor, pela esposa dele e pelos filhos. Não responda. Amém? Responda para você mesmo, não fale alto. Mas, sério, quantas vezes você tirou pelo menos 2 minutos para orar pela sua liderança? Reflita. Quantas vezes ele acorda de madrugada e ora pela sua vida? Quantas vezes você passa por uma ação e diz, pastor, ora por mim, ora por essa causa, ora em concordância comigo, e ele diz não? Ele sempre está disponível, isso? Quantas vezes a gente tem orado por ele? Para Deus trazer provisão, para Deus trazer fortalecimento, para Deus trazer revelação da palavra, portas sendo abertas. Amém? Aleluia. Outro ponto, querido. Você é disponível para a sua liderança. Pastor precisou. Menino, eu já estou aqui, eu sou a primeira a chegar. É 6 horas? 5h50 eu estou aqui. Amém? Outra coisa. Você tem ofertado na vida do seu pastor? Ofertado? O que é isso? Sei não. Nem conheço essa palavra, ofertar na vida do meu pastor. Você sabia que o pastor come, se veste? Às vezes ele precisa sair, vamos dizer assim, que os filhos não têm quem ficar. Não, filho, mas não, Isaac está grande. Pode ficar só. Não, mas, um exemplo. Eu vou dar o exemplo do irmão Kleber, que me veio ao espírito, né? Quando eu estava colocando esse exemplo. O irmão Kleber, ele teve uma direção de levar um frango, não foi o pastor? Levar um frango para o pastor. Ele não levou. Ou levou depois? Mas foi depois, não foi? Foi depois, mas levou. E Deus trouxe algo no espírito dele para ele ofertar esse frango na vida do pastor. Só que ele ficou com vergonha, não foi isso? Disse, não, vou levar não. Vou dizer com minhas palavras, vou levar não. O pastor tem mistura em casa. Mas se Deus te guiou, é porque ele está precisando. Amém? Às vezes o pastor está precisando de alguma coisa e Deus te guia. Mas o pastor, eu abençoar na vida do pastor. Não, eu tenho vergonha. Deus me livre. Chegar lá na casa do pastor e dizer, ó pastor, toma R$20 para o senhor botar gasolina na sua moto. Ó, pastor, eu vim aqui para chamar o senhor para a gente ir ali, vamos dizer assim, é só um exemplo, tá certo? Vamos ali, pastor, na pizzaria, mas eu pago tudo. Trazer um lazer para o senhor, já que o senhor é tão corrido. Amém? Ô, pastor, vamos sentar só para conversar, para desaparecer. Amém? Você tem que ser resposta para a sua liderança. Amém? E vamos correr. Outra coisa. Serve na sua igreja local com amor e não com pesar. Tá certo? Você serve em algum departamento, mas você serve com amor e com alegria. Deus me livre, eu estou na escala do departamento infantil hoje de novo. Tem que ir mesmo, é? Tem que ir, né? Eu disse que ia. Misericórdia, saia. Deus manda outro. Quando a gente não faz com amor, supre, mas não agrada a Deus. Amém? Que o nosso coração esteja alinhado da forma correta, tá certo? Se vir de qualquer jeito para Deus, não dá certo.
Você faz no seu trabalho de qualquer jeito? Por quê? Porque no final do mês tem salário, né? Aí porque é para Deus que você não recebe algo em troca, você vai fazer de qualquer forma? Não. Para Deus é que você tem que fazer mais ainda. Amém? Então, sirva com amor. Vamos correr que o tempo está indo embora. Fazer com amor, tá certo? E se lembre, amado, o seu púlpito é onde Deus precisa de você. Amém? Não almeje somente o púlpito do altar. Se em algum departamento está precisando de você, lá é o seu púlpito. Amém? Lá é a sua oportunidade. Tá certo? Outro ponto. Quando nós somos crescidos espiritualmente, nós honramos os compromissos que nós firmamos. Se você serve em algum departamento na igreja, automaticamente você diz: eu estou disponível para o que a igreja precisar. Amém? Se me escalar, eu vou. Pode dar na canela, mas eu vou. Amém? Você recebe? Aleluia. E para nós finalizarmos, aquele que é crescido espiritualmente, ele guarda o seu coração. Louvor pode vir, Isaac já se levantou, pode vir. Né? Ele guarda o seu coração, tá certo? Guarda o seu coração de ofensa. Tá certo? Como eu citei lá no início, a igreja ela é formada por pessoas. E pessoas não são perfeitas, naturalmente falando. Quando a gente aceitou Jesus, nós nascemos de novo e nos tornamos perfeitos no nosso espírito. Amém? Mas a nossa alma ela está sendo salva todos os dias pela palavra. E a nossa carne ela precisa ser colocada no lugar todos os dias. Tá certo? Então aqui é um lugar com pessoas imperfeitas, mas que estão buscando melhorar. Aqui é um hospital para pessoas que precisam serem consertadas. Tá certo? Então, guarde o seu coração. Tá certo? Aqui nós somos uma família. Toda família tem problema. Na sua família tem problema? Irmão, tem ou não tem? Tem, não minta não, porque tem. Na minha tem? Tem. Pela fé não tem não, mas tem, irmão. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo porque eu venci o mundo. Aleluia. Mas tem, mas nós resolve, né? Passa por cima de tudo. Aleluia. Como eu já citei ontem, né? E para ontem, Pia? Oxe, antes, irmão, não foi ontem não, foi ontem teve culto não. Né? Vou sair da igreja porque fulano mente, porque fulano falou mal de mim, porque fulano disse isso, eu disse aquilo. Guarda o seu coração, senão você vai perder o melhor de Deus para a sua vida, tá certo? Não guarda rancor. Vou deixar o último versículo, Marcos 11, 25, que diz, né, que quando estiveres orando, você tem que perdoar, né, minhas palavras. Quando estiveres orando, se tem alguma ofensa contra alguém, perdoa. E tem outra passagem que diz, porque se você não perdoar, o seu pai também não te perdoará. Amém? Como é que eu não perdoo e quero receber perdão? Amém? Como é? Vamos fazer uma comparação. Eu não comprei o lanche, Tainá comprou. Aí eu quero comer o dela. Mas eu não comprei, eu tinha dinheiro para comprar, e podia ter comprado, eu quero comer o Tainá todinho sozinha. E deixar ela sem nada, é certo? Ah, não. Bora, por exemplo, eu quero receber perdão de Deus, mas não quero perdoar o meu irmão. É muita belezura, não é não? Poxa, mas Pia. Então, ó, guarda o seu coração. Se tiver alguma ofensa, querido, se conserte. Porque se Jesus voltar hoje, eu digo a você, você fica. Mas eu estou no culto, fica. Não perdoou o seu irmão? Perdoe não, bonito ou bonita. Não é não? É mesmo? Então, perdoe o seu irmão. Só vai fazer mal a você mesmo. Você já viu alguma pessoa com raiva de alguém, a outra pessoa que ela está com raiva sofrendo? Essa outra pessoa que sofre, que chora, se desespera da depressão, da ansiedade, começa a chorar e pronto. E a outra pessoa lá de boa, vê na vida dela. Não é não? E para finalizarmos, estamos nos últimos segundos. Alguém crescido espiritualmente, ama pessoas, ama ao Senhor amando pessoas. Amém? Serve ao Senhor servindo pessoas. E honra ao Senhor honrando pessoas. Amém? E para nós finalizar, fica de pé para confessar a palavra. Vamos confessar algumas frases. Ligeiro, irmão. Tem que ser ligeiro, que só faltam uns segundos. Amém? Diga assim, sou resposta para a minha igreja local. Amo a minha liderança. Amo servir
Tenha um coração generoso e um coração perdoador. Amém? Aleluia. Você recebe? Aleluia. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. E assim como nós somos em espírito, nós também temos que ser com as nossas atitudes e ações. Amém? Aleluia. O louvor